Se você acreditar nos seus sonhos, Deus investe em você. Não desista de conquistar. Você nasceu para vencer. Perfeito. Então, ó, tudo que a gente ouve é som, mas não necessariamente todo som é música. Porque a música, ela tem que ter algumas características, que é o quê? Perfeito. Melodia, harmonia e ritmo. Isso a gente chama de elementos da música. Perfeito. Elementos da música. Agora, sobre o som, que é o quê? Tudo que ouvimos. Ele tem 4 propriedades. Tem mais do que isso, mas a gente só precisa saber dessas. Qual que é mesmo? Isso aí é a voz. Intensidade, duração, intensidade. Então vamos lembrar aqui que é cada um. Vamos lá. Vamos pegar os mais fáceis. Duração. Já falou já, né? O que é duração? Perfeito. Então nós temos durações curtas e durações longas. É só lembrar do YouTube, vídeos curtos e vídeos longos. Perfeito. Agora, o próximo. Duração, altura. O que é altura? Grave, né? Estou conseguindo pegar grave porque eu estou gripado. Grave, né? Então, todo som que a gente ouve tem uma altura. Os instrumentos também têm uma altura. Para resumir, clave de sol são instrumentos agudos. Aqui, ó, clave de sol fica aqui. Clave de dó, ele pega uma parte do agudo e uma parte do grave, que é o que? Viola, né? Eu não sei mais se é instrumento de dó com clave de dó. Agora nós temos a clave de fá, que é os instrumentos graves. Por exemplo, sax, barítono, tuba. Então vocês percebem que os instrumentos que tocam geralmente as vozes mais graves, eles são de clave de fá. É só lembrar, sol agudo, dó está aqui no meio e a clave de fá. Aí vamos lembrar de um detalhezinho. Conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Como que chama? Pentagrama. Se a gente pega a clave de sol e coloca o pentagrama, a gente forma aqui, ó, certo? Pentagrama. Se a gente juntar a clave de sol, clave de dó e clave de fá, veja só. Nós temos aqui a clave de sol, a clave de dó e a clave de fá. Se a gente juntar tudo isso aqui, a gente forma um endecagrama. E ele serve para quê? Mas não, para que isso? É para saber a altura das notas. Perfeito. Todo dó é a mesma coisa? Não, né? Se vocês colar no afinador, aí a gente usa, acho que é o Lá como referência, o Lá 3. Lá 3. O Lá 3 significa o quê? Tem o Lá 1, Lá 2, depois Lá, que é o de 440 Hz. Por que 440 Hz? O que tem a ver? Todo som, ele é vibração. Então perceba o seguinte, a música, ela já existe, ela está aqui à nossa volta. Se eu começar aqui, breve descerá Jesus Cristo, Senhor. Comecei a fazer música. Entende? A música, ela é viva. Ela não é tipo assim, essa que está escrito aqui. Ela é viva, ela é alma. Ela é algo, por exemplo, Damião é uma pessoa. Entende? Então é algo vivo. Por que é vivo? Lembra do hospital? Quando está marcando o batimento do coração? Quando está vivo, o que acontece? Tudo que está morto fica reto. E a música, ela tem dinâmica. Então, essas ondas, você pode ver até o mar sobe, tem momento que ele desce. As estações do ano, tem momento que está frio, você fica lá. Tem momento que está calor, tem momento que é primavera, você vê as flores. Nós somos da mesma coisa. Então, na nossa vida, na música, porque a música é vida, ela tem momentos, ela tem dinâmicas, ela sobe, ela desce. Entende? Então, se nós entendermos isso, a gente consegue absorver a teoria. E o que é a teoria? Imagina o seguinte, um dia não existia teoria. Aí chegou uma pessoa, olhou assim, aí falou, vou ensinar para você. Aí o outro foi anotando. Então a teoria tenta descrever uma coisa que já existe.
Por isso que um músico, você pode ser o mais humilde, mais simples musicalmente, mas a sua música tem que ter vida. E quando você consegue olhar para a música dessa forma, a teoria não se torna, eu tenho que estudar. Você só está tentando entender uma coisa que já está em você, já está aqui, já está no teu coração. Que meu irmão falou uma vez, quando você chegou aqui, você decidiu ser músico, a música já está aqui. Você só está tentando tirar e mostrar, expressar para fora, que já está aqui. Entende? Tem momentos que a gente está triste, mas a gente não consegue demonstrar que está triste. Tem porque a gente não quer demonstrar fraqueza, não quer gerar problema para os outros. Tem momentos que a gente está alegre também, né? Mas que a gente tem que se conter. Porque senão, se eu mostrar que eu estou feliz aqui, não, alguém vai ficar com inveja, vai acontecer alguma coisa que eu vou ter que me controlar, porque senão tem aquele fulano que é me lascar. Não, você tenta se controlar, mas você está contente, você está feliz, você está vibrando, entende? Então, resumindo, a música é viva e ela é expressão. A teoria só tem que explicar uma coisa que já existe. Então vamos lá. Elementos da música, para ser música, lembrando, som, tudo que ouvimos, tudo. Não é música, é só um som. Mas se eu combino, o que é melodia? Melodia, por exemplo, o que é? Você lembra? Não, vamos ler aqui, para mim não falar errado. Produção ordenada de sons sucessivos. Antigamente eu achava que melodia é soprano, mas não. Qualquer voz tocada sozinha, de forma sucessiva, o que é sucessiva? Em sequência. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Beleza, música. Do, Ré, Mi, Lá, Si, Do, Si, Lá, Fá, Mi. Do, Ré, Mi, Lá, Sol, Fá, Do, Si. Do, Ré, Mi, Do, Si, Lá, Si, Lá, Fá, Sol, Fá, Mi, Si, Do, Lá. Um exemplo, sucessivo. Os instrumentos que a gente toca aqui, por exemplo, eles fazem a melodia. A melodia do soprano, a melodia do contralto, a melodia do tenor e a melodia do baixo. Porque melodia é execução de sons de forma sucessiva, um atrás do outro. Agora tem também a harmonia. E o que diferencia a melodia da harmonia? A harmonia são sons simultâneos. Aí eu formei harmonia. Então veja, se o Eliel tocar sozinho aqui, seja soprano, seja contralto, seja tenor, seja baixo, eu estou fazendo melodia. Agora, se nós tocarmos, eu estou aqui, o Daniel vem, aí o irmão vem, aí o outro irmão vem, aí o irmão vem, começa a juntar, aí forma harmonia. Então a harmonia é um conjunto de sons executados simultaneamente. É só lembrar dessa palavra. Melodia sucessivo, harmonia simultânea, ao mesmo tempo. Percebe? Então, mas você percebe que a harmonia ela causa um efeito nas pessoas. Porque uma coisa você está aqui e você fala, Senhor, é nosso Deus, nosso Pai. Agora, quando você começa a juntar um monte, o louvor ele começa a ter um impacto mais forte. Não é? Percebe? Então veja só, a orquestra ela é parecida com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo diz que um é dedo, o outro é mão, o outro é pé, o outro é peito. Mas eu sou mão, eu sirvo que nem um pé que sustenta o corpo. Cada um tem a sua função, mas todos fazem parte do mesmo. Eu faço soprano, eu faço contralto, eu faço tenor, eu faço baixo. Mas não, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos uma coisa só. E como uma coisa só, a orquestra tenta simular o corpo de Cristo e ela tenta entoar um louvor para Deus. É como se a própria noiva aqui, como se nós todos nos tornássemos um só e tentássemos entoar um louvor para Deus. Ou seja, o que é um louvor? É uma expressão, é falar com Ele. Então, quando meu coração está aqui, eu vou tocar, é isso que acontece. Aí vamos lá, sobre os sons. Recapitulando, a gente falou de altura, agora vamos falar do outro detalhe, intensidade. O que é intensidade? Vocês lembram? Tipo assim. Continua a mesma altura, só que dependendo da força que eu aplico, a projeção de som é maior. É só lembrar do rádio. Quando eu pego um rádio, por exemplo, e tá lá a pessoa falando, o fulano foi lá, ele estava mandando não sei o que a intensidade está cria. E como que eu vou saber, irmão? É simples.
a gente treina a acentuação métrica, por exemplo, a gente tem uma base, serve como base, para a gente aprender a usar. Como que é a acentuação métrica mesmo? Quarta não, por exemplo. Forte? Vamos lá de novo. Forte? Bem forte. Então de novo. Forte? Fraco. Quarta não. Perfeito? Então o que está falando aqui? Forte. Fraco. Meio forte. Fraco. Se eu fosse tocar o I, eu ia seguir essa sequência. Porém, todavia, a acentuação métrica, ela serve para nós aprendermos a utilizar a dinâmica. Quando nós estamos tocando, a gente tem que interpretar a poesia. Por exemplo, quando eu estou tocando, eu, Eliel, estou falando que é certo ou errado. Toda vez que eu vejo a palavra Deus, eu toco forte. Porque na minha cabeça, é psicológico, não sei, mas na minha cabeça, se eu tocar fraco, eu estou fazendo errado. Então eu toco. Pode estar lá no tempo fraco, mas eu toco forte. Então, perceba, a gente está se comunicando aqui, né? Não é diferente de tocar. Por exemplo, estou conversando, Samuel, como foi o seu dia hoje? Ruim. Mas fala mais alguma coisa. Aconteceu isso, eu fui na feira, eu sei lá, fui na escola, como é que foi? Fui na escola, estudei, fiz escrever o texto. Perfeito. Veja só. Fui na escola, o que mais? Fiquei fazendo lição, escrever o texto. Fiquei fazendo lição, escrevendo texto. Eu posso chegar aqui, veja só, é a mesma mensagem. Eu posso chegar aqui e falar. Eu fui na escola, fiquei escrevendo texto, não sei o que, a música é arte dos sons, e a música é muito legal, a música não sei eu posso falar exatamente as mesmas palavras que eu estou falando, mas o que eu estou falando aqui? O que eu estou usando? Estou utilizando recursos para enfatizar, por exemplo, ó, percebe? Quando eu falei agora enfatizar, eu diminuí a velocidade. Só lembro das notas. Mas vocês vão entender agora na prática. Isso aqui vocês imaginam no sentido de música, tá? Aqui, ó. Sou servidente, ó Deus perdoso. Sou sempre fraco, sinto-me faltoso. Mas tem prudência, rogo clemência. Lava minha alma, prometi Senhor. Entendeu? Agora, quando eu começo a trabalhar a minha expressão, eu começo a conseguir expressar com mais alma, porque às vezes está dentro de você, só que às vezes você não conseguiu ainda aprender como expressar isso da melhor, como falar. Nossa, eu falei com o irmão lá, eu falei meio bravo, o irmão não entendeu, ele ficou chateado, mas você não queria deixar ele chateado, só que talvez aquele meu pai, aí você, nossa, o irmão está bravo, é o jeito dele, só que ele não aprendeu a se comunicar de uma forma que transmita aquilo que ele está querendo dizer. Às vezes ele quer dizer uma coisa, mas ele passa um pouco. Então, quando eu chego para Deus, eu tocando hino, eu como músico, agora eu estou utilizando a minha fala. Depois eu vou utilizar o instrumento. Mas imagina que a minha fala aqui agora é o instrumento. Quando eu entendo disso, o que eu vou falar? Sou servilútil. Ó Deus piedoso. Ó Deus piedoso. Sou sempre fraco, sinto-me faltoso. Nesta imprudência, rogo clemência, lava minha alma, clamo a ti, Senhor. Percebe? É as mesmas palavras, mas o que mudou? Também. Tudo que a gente conversou aqui, a gente consegue trabalhar para melhorar a expressão. Então, isso é o quê? Música. Agora, o último elemento, perdão, a gente não falou o último elemento da música, que é o ritmo. O que é o ritmo? Vocês lembram? Não, esse é o ritmo inicial. O ritmo, aqui está falando de exposição ordenada dos sons, mas basicamente é a organização dos sons dentro do espaço, certo? Perfeito. Então, mas vamos continuar falando sobre intensidade e altura para ver se vocês lembram. Qual que é a diferença de intensidade e de altura? É a diferença de
Por exemplo, eu tenho uma voz, não sei o que seria. Médio, né? Tem dia que está mais agudo, mas é médio. Agora tem um irmão que não deveria falar mais grave. Ajuda, irmão, a voz mais grave. Isso é individual de cada um, né? É individual. É a mesma coisa com os instrumentos. Aí beleza, ele fala, tá, faltou essa. Timbre. O que é timbre? Timbre é. Perfeito. Na prática, para a gente lembrar disso, estou aqui e tem uma parede aqui, ó. Tem uma parede. Aí tá o outro ali, não, Ricardo, não sei o que, irmão, blá, 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 blá. Aí você é o irmão Ricardo. Como você sabe que é isso? Certo. Mas como que você sabe que é a voz dele? Timbre da voz dele. Essa palavra, timbre, é como se fosse um CPF, só que é da voz, do som. Ele permite você reconhecer a origem do som. Que nem o. Esqueci o nome. Ricardo. Estou confundindo o Ricardo. Estão tocando instrumentos aqui agora. Que ali é. Vamos tentar absorver o mais. 7. Beleza. Vamos ver. Quer mais também? A gente treina o nosso ouvido para perceber. Glória a Deus. Mas só conseguimos reconhecer aquilo que nós já ouvimos. A língua, a linguagem é a mesma coisa. Estamos falando em português. Tacar lá nos Estados Unidos, deixar ele mandar. Aí eu volto. Aí, hello, Ricardo, how are you? Fine, tudo isso daí. Aí eu sou, como assim? Ricardo tá falando inglês, mas por quê? Porque ele começou a ouvir. Exato, todo dia. Hello. Entendeu? Ele aprendeu a mesma coisa. Entende? É uma forma de se expressar, é uma forma de se comunicar. Perfeito? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver se mais. Deu para lembrar, né, dessas partes. Ok. Figuras musicais. Isso aqui é decoreba. Infelizmente, isso aqui não tem como escorrer. Cada figura de som, imagina o seguinte, quando a gente fala de nota, a gente está falando de altura. Né? Altura. Quando a gente fala de notas. Quando nós falamos de figuras, nós estamos falando de tempos. Mas, por exemplo, a semibreve vale 4? 4 tempos? É isso? É isso? Tá certo? Depende da fórmula de compasso. Resumindo, vou dar um exemplo prático. Nós estamos no Brasil, né? Qual que é a moeda daqui? Real, né? O Ricardo de novo, ele estava nos Estados Unidos, ele veio pra cá, tá cheio de dólar. Aí eu pego ele 10 dólares, o dólar está 5,60. Ele está com 10 dólares, vale a mesma coisa que o real? Entende? Porque é a mesma coisa a música. A forma de compasso, ela determina o valor da figura, o tempo. Então a semibreve vale 4 no 4x4. Né? Agora, se eu mudar a fórmula, eu também altero o valor das figuras. Mas a figura serve para eu lembrar disso. Então, por exemplo, vamos simplificar aqui. Se eu for falar de forma de compasso, a gente poderia passar 1 hora, 2 horas só falando disso. Imagina o bolo, 2 segundos. Fui na casa do Damião, esse bolo de maracujá é muito bom. Rapaz, que top. Daí, muito bom. Aí eu vou lá, eu olhei pro bolo. O bolo é de maracujá. Receita. Fórmula e receita é a mesma coisa. Então, para eu recriar um bolo parecido, não exatamente igual, parecido com o do Damião, eu preciso da receita, da fórmula. Sim, mas veja só, vamos abrir aqui uma receita.
outra receita. Eu preciso entender o que está pedindo. E a partir disso, eu vou tirar isso aqui daqui, vou passar para fora. Entende? Então a forma de compasso não é só, eu estou decorando a forma de compasso e passando a prova. Isso aqui, isso não. Ela serve para nós conseguirmos interpretar o livro. Entende? Então veja, abre o e-mail aqui, ó. Vamos fazer rápido, tá? Para não perder muito tempo. Tem mais coisa para falar aqui? Ele dá para falar o máximo de coisa para você. Ó. 247. Certo? Qual que é a forma de compasso 247? 6 por 8. 6 por 8 é o quê? Binário? Composto. Como que eu vou saber, irmão? Quando o número de cima estiver acima de 5, é composto. 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8. Qual que muda? No composto, a cada 3 movimentos forma um tempo. Então, por exemplo, 6, 1, 2, 3, um tempo. 4, 5, 6, outro tempo. É um bi. Agora 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quartenário. No composto, não vou entrar nisso, senão vai passar 2 horas falando aqui. Mas, se vocês quiserem, eu pego vocês para falar disso, porque senão vai gastar muito tempo. Então eu vou explicar rapidão isso aqui. Vai ser meio complexo. Mas resumindo, a forma de compasso ela serve para determinar as figuras. Então, o que é a unidade de tempo? É a figura que vale o tempo dentro do compasso. Se aparecesse na prova, você escreveu e acabou. E o que é a unidade de compasso? Se a unidade de tempo é a figura que vale o tempo, o que é a unidade de compasso? Exato, é a figura que vale o compasso inteiro. Né? Se o compasso tem 4 tempos, é um 4 por 4. Né? Eu coloco uma semibreve. A semibreve é a unidade de compasso. Por quê? Porque ela sozinha preenche todos os tempos. Dá pra gente fazer uma aula só de exercício para achar a unidade de tempo e a unidade de compasso. Mas eu vou entrar nisso agora. Vamos continuar então. Deixa eu ver o que mais. Mais ou menos. Aqui eu vou falar também. Tá. Deixa eu ver. Tá, vou falar para que serve rapidão, tá? Teoricamente a gente vai falar. Para que a gente fica rodando a mão falando tá? Para que serve? Marcar o tempo. O que mais? Ritmo. O que mais? Beleza. Mas eu quero que vocês escrevam. Para quê? Por exemplo, eu estou vindo aqui pro Gênio. A irmã falou para fazer isso aqui. Tá mesmo, mano. É isso? Não. Tudo tem um corpo? E por quê, então? Ele tem de 1 até 8 dias, pode ser? Aí eu já finalizo. Vai, pode falar, perdão? Continua? Por quê? Por exemplo, cheguei aqui, a irmã, vamos fazer, eu poderia chegar aqui, ela vai estudar, vamos tocar. Por que isso? Para quê? Vocês falaram agora, ritmo, marcar tempo, qual é seu nome? Esqueci agora, você falou? Seu nome? Josué, eu já vou marcar por isso. Olha só o nome, olha só, o nome já diz tudo. É que às vezes a gente está no automático, e a gente acaba, isso aqui já, ó, pensa comigo. Linguagem ritmo. O que é linguagem? A música é uma linguagem? O português é uma linguagem? O inglês? O japonês?
Por exemplo, a palavra de Deus, ela tem sentidos objetivos. Aqui colocam 2 maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, similar a esse, amarás o teu próximo como a ti. Se você não se ama, você não ama o seu próximo. Aí já estamos entrando na parte subjetiva, que é o quê? Interpretar. Porque quando Jesus colocou esses 2 mandamentos, a gente pensa, ele reduziu. Não. Ele pegou os 10 e acrescentou mais. Porque se você ama o teu próximo, você não vai querer roubar a esposa dele. Se você ama o teu próximo, você não vai querer matar. Se você ama o teu... Entendeu? Então assim, entende? E o primeiro, que é o fundamental, porque ele sabia que o segundo não ia ser suficiente. O primeiro é o fundamental. Nós necessitamos de Deus para tudo. Para o nosso entendimento, para o nosso viver, para tudo. Que nem Paulo disse, nele nós vivemos e nele nós existimos. Ou seja, agora mesmo nós estamos nele. Se Deus desaparecesse, a gente morria agora. Porque nós estamos vivendo o ar que a gente respira, tudo aqui está sustentado, está dentro dele. O universo inteiro está dentro dele, entende? Então, resumindo, eu estava falando aqui, deixa eu voltar um pouquinho, peraí. Eu estava falando o que era? Tá. Linguagem, isso. Então, veja só. Linguagem rítmica é o que a gente fazia lá. Tá, ti, pai, não sei lá o que, agora resumiu. Agora a gente não precisa aprender a linguagem inteira, a gente só precisa aprender a ler. E se só precisa aprender a ler, agora se chama leitura. Leitura rítmica e leitura métrica. Qual que é a diferença? Você vai contar só os tempos, utilizando tá, e só tá e acabou. E o outro você vai contar a altura. Entendeu? Agora, para que serve? Para que nós consigamos, veja só, você aprendeu as notas, você aprendeu as alturas, aprendeu ali. Agora, eu estou pensando aqui na nota dó, eu estou fazendo 2 coisas. Entende? Então, quando você pega o instrumento, você vai fazendo 2 coisas, você vai fazer 3 na verdade. Você vai tocar, você vai interpretar, você vai tocar e vai tentar expressar aquilo que você está tocando. Então, veja, eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, é para o músico já acostumar. Para você não ficar dó, ré. Não, tem que ser dó, ré, mi, fá. Então, quando você começa a aprender uma língua, você já começa falando rápido? Como que é essa palavra aqui? Como que é? Nice to meet you. Congratulations. Hello, nice to meet you. Congratulations. Entendeu? Então você não já chega já a 120 por hora. Você chega aprendendo as palavras e vai melhorando. Então, o sentido da leitura rítmica é para que nós consigamos executar o ritmo. E se... Sim. As crianças, por exemplo, elas aprendem de forma natural. Tem 2 formas de a gente aprender. A forma da escola é ruim. Pelo menos no ensino tradicional aqui. Por quê? Eles te ensinam a passar em prova. Eles não te ensinam a aprender. Você sai de lá achando que você é burro, que você não entende matemática. Mas na verdade eles não apresentaram para você para que serve. No dia a dia, como é que funciona. O professor chega lá, toma, Ricardo. E aí? Decora, copia, vai estudar, a prova vai ser semana que vem. Aí você está lá. Às vezes você até aprendeu a fazer, mas você não sabe para que você está fazendo aquilo, para que serve, entendeu? E você não guarda, aí você não dá atenção, porque você não sabe para que serve, aí acontece a curva do esqueci. Mesma coisa acontece com a música, tem irmão que ele vai entrar no gênero, do ré, mi, fá, sol, lá, si, do, tarará, passou, oficializou, passa um ano, ele não fica isso, entendeu? Por quê? Porque ele não está, a consciência dele não decorou a informação, ele decorou. Agora aprendeu o quê? Oi, Daniel. E o que é aprender a música? Oi, música. Está entendendo? Ela já está aqui, você está interpretando, você está vivendo, ela já está aqui, está acontecendo. Entende? É isso. Então, perfeito. Leitura
rítmica e leitura métrica, que são para poder ler os tempos, para poder fazer a leitura dos tempos de forma certa, para seguir o andamento da orgânica. Então perceba, para eu seguir um andamento, eu tenho que entender de ritmo, certo? Porque senão eu vou fazer assim, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto passo, não tem padrão. Agora, quando eu tenho padrão, é o que? Todo passo é desse tamanho. Beleza. Mas daí tem um negócio chamado andar, que é velocidade. Então, quando ela dá a velocidade, e nós entendemos de ritmo, a gente sabe se a gente vai andar assim, 1, 2, 3, 4, ou se a gente vai pegar aqui a 120 por hora. 1, 2, 3, 4 e entendeu? É tipo isso. Então, para a gente conseguir acompanhar o andamento, a gente tem que conseguir interpretar. Porque você não expressa o que você não interpreta. Entendeu? Se eu falo japonês agora, sei lá, não quer? Enfim, aí o que é isso que você está falando? Você não entende nada. Por quê? Porque você não consegue interpretar. Se você não consegue interpretar, você não vai saber o que eu estou falando. Se você não sabe, você não vai conseguir dar resposta. Você não fala nada. Então imagina, uma pessoa te ama muito. Ela chega lá, faz uma poesia linda, só que está em aramaico. Aí você não entendeu nada. Então você não sentiu nada. Entende? Mesma coisa para a música. Para que nós consigamos expressar aquilo que está aqui dentro, a gente precisa aprender a interpretar também. E é isso. Então, deixa eu só jogar, eu esqueci de colocar em 6 minutos. 6 minutos ainda, né? Então, beleza. Ok. Espera aí, rapidinho. 6 minutos. Quantos quilômetros dá daqui em Machado? Não precisa ser exato. 15 quilômetros daqui em Machado. Então, perfeito. Ó, aqui é Prudente, aqui é Machado. Certo? Vamos chamar isso aqui de tom. Tem um tom. O tom é a distância, a quilometragem. Vamos dizer que quilômetros é um tom. Perfeito? Ok. Então, de Prudente para Machado, tem um tom de distância. Tem 15 quilômetros de distância. Só que no meio do caminho, tem um posto de gasolina. Aqui, ó. Então, no meio do caminho, seria 7 km e meio, certo? Perfeito. Então, veja, intervalo é distância entre sons. Então, significa o quê? Que eu tenho um tom de distância, eu tenho um intervalo de distância de Prudente para Machado. Perfeito? Só que existe uma regrinha que acontece, o intervalo ele vai dando legal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Então, essa primeira nota que você coloca na escala é a nota da tonalidade. Então, por exemplo, se a escala é de Dó, a primeira nota vai ser Dó. Se a escala é de Ré, a primeira nota vai ser Ré. E existe uma regra que diz que do terceiro para o quarto intervalo existe meio tom de distância. Ou seja, não é mais um tom, é meio. Então, por exemplo, Prudente, Machado, falou para a cidade? Próximo aí. Vamos lá. Prudente, Machado, Epitácio, depois o quê? Machado, beleza. Eu não sei a ordem, mas vamos colocar aqui só para a gente ter um exemplo. Prudente, Machado, Epitácio, depois? Ok. Então vamos supor o seguinte: a distância de uma cidade para outra é um tom. Só que a regra diz que todo terceiro para o quarto intervalo a distância é meio tom. Então, imagine o seguinte: Prudente, Machado, um tom. Tem um posto de gasolina no meio. Certo?
para epitácio, outro tom. Já está no terceiro, 1, 2, 3. Agora daqui do terceiro pro quarto, não é mais um tom, é meio tom. Ou seja, não tem posto de gasolina no meio. Se eu fazer aqui, ó, se eu subir aqui metade do caminho, eu já cheguei em outra cidade. A metade do trajeto de lá eu já não consigo cidade aqui, porque aqui é mais perto. Entendeu? Então todo terceiro por quarto intervalo e todo sétimo por oitavo, a distância é meio tom. Então veja, Dó, Ré. Parei no, tô saindo do Dó, tô indo pro Ré, parei no posto de gasolina. Dó, Suste, Mi. Eu tô no Ré, tô voltando pro Dó, parei no meio do caminho. Ré, Bemol. Ré, Bemol e Dó sustenido são a mesma coisa. Só que depende de onde você está saindo. Só que é a mesma coisa. Então a gente chama isso de uníssono. Uníssono são notas com o mesmo nome, só que com o mesmo som, com nome diferente. Dó sustenido, Ré bemol, a mesma coisa. Como é? Meu Deus, o Senhor meu pastor vai me encontrar, bigodes, my father, não sei o quê. Aí o outro vai falar em hebraico, mas ele está falando hebraico, mas ele está falando. Não interessa. É a mesma coisa, é uníssono, entende? Então, para a gente entender os intervalos, intervalo é a distância entre sons, perfeito? E toda escala de intervalo, do terceiro para o quarto, a distância é meio e todo sétimo para o oitavo, mesma coisa. Então, por exemplo, si pro Dó, você não vê tipo, Dó bemol e Si sustenido. Si sustenido é por Fá, Mi sustenido e Fá bemol. Fá bemol é Mi e Mi sustenido é Fá. Entende? Então é só decorar isso. Deixa eu só ver o horário aqui. Deu para entender os intervalos, né? Calma já. Então vamos parar por aqui. Só afirmar para a gente lembrar para finalizar. Vocês lembram o que é afirmar? O que a afirmada faz? Prolonga o som por tempo indeterminado. Aí tem a afirmata conclusiva e a suspensiva. A suspensiva é usada no quê? Tipo assim, como fala, né? Parágrafo não é? Isso, estrofe, né? Primeira estrofe, depois coro, por exemplo. Se tiver uma afirmata no final da primeira estrofe, geralmente vai ser uma afirmata suspensa ou que aconteceu ali no meio. Agora, quando está lá no final, quando acabou, é concluído. Cabe a nós interpretarmos o tempo que vai dar, mas a gente se baseia no andamento, se for mais rápido, devagar. A não ser quando acontece aquele negócio chamado ralé, que é redução gradativa do tempo, certo? Do som, né? Então, ó. Daí chega no final. Redução gradativa do tempo. Ou seja, estiquei, ó. Entendeu? É isso. Então, firmata existe duas: suspensiva e conclusiva.